Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, no capítulo 9. Na semana passada, a gente viu uma passagem onde Jesus ele foi ungido por uma mulher pecadora, que chegou diante de Jesus e ungiu os seus pés, e numa atitude de gratidão a Deus. E ao final da conversa de Jesus com ela e com Simão, Jesus ele chegou e abençoou ela, perdoou ela dos seus pecados e disse para ela: vai em paz para a tua casa. E não tem coisa melhor na vida da gente quando a gente recebe o perdão de Deus, porque Jesus ele estava naquele momento fazendo o papel de Deus, e ele chegou e despediu aquela mulher: vai na paz. Irmãos, como é bom quando a gente chega, e a gente muitas vezes não se atenta a isso aí, quando a gente chega ou a gente se cumprimenta, nós nos cumprimentamos com a paz de Cristo, com a paz do Senhor, e algumas vezes também, deveria ser sempre, mas algumas vezes nós nos despedimos uns dos outros e a gente chega e fala: fica na paz. Mas na paz não é essa paz para o mundo. A gente chega e fala: fica na paz de Deus, na paz de Jesus. E não tem coisa melhor, irmãos, porque essa paz que entra e enche, invade o nosso coração, é a paz que todo mundo aí fora no mundo procura. E nós já temos, por causa da graça e da misericórdia de Deus, através de Jesus nas nossas mãos, nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa interessante. Nós vamos falar sobre o chamado deste homem, Mateus, que nos outros evangelhos, de Marcos e Lucas, ele é chamado de Levi. Mateus e Levi são a mesma pessoa. E nós vamos chegar e nós vamos ler essa passagem que está lá a partir do versículo 9 de Mateus. Nós vamos ler 3 passagens. Na sequência, estão registradas também no livro de Marcos, no capítulo 2, estão no livro de Lucas, no capítulo 5. E o que é interessante, esse capítulo 9, ele tem exatamente a mesma sequência em Marcos e Lucas. Quando você chega e você vê os evangelhos, muitas coisas são parecidas, são semelhantes, são as mesmas histórias, mas não necessariamente eles estão numa sequência. Este caso, esta passagem que vai falar sobre Mateus, sobre aquele mesmo que escreveu esse evangelho, é interessante que essa passagem ela está registrada na mesma sequência, no livro de Marcos e Lucas. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 17. Amém? Antes de nós fazermos a leitura, vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus das glórias, pelas nossas vidas, por todos aqueles, ó Pai, que estão aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, como a nossa irmã chegou e fez em sua oração. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento, nós te pedimos, ó Pai, abra o nosso entendimento, fala conosco, fala com cada um dos nossos irmãos, trata na vida de cada um, Pai, acerca dessa mensagem que nós vamos falar agora, fazendo a leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Versículo 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os que são os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles?
Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Hoje a gente vai ver sobre um personagem, um discípulo de Jesus, esse Mateus que é citado no versículo 9, que ele é chamado de Levi também, que ele praticamente, quando você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você quase não ouve falar sobre a pessoa dele. Mas olha só que interessante, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e foi escrito justamente por esse homem, que era um cobrador de impostos, chamado publicano, que estava ali sentado. Esse episódio ele é narrado, está ali na região da Galileia. Mateus ele ficava na beira do mar da Galileia, sentado, esperando os barqueiros voltar, os pescadores eles voltarem com o produto da sua pesca, e ele ficava sentado lá exatamente para quê? Para cobrar imposto do governo, pelo Império Romano, de tudo aquilo que eles pescavam. E Mateus, provavelmente, ele já devia ter ouvido Jesus pregar. Por quê? Porque naquela região, é uma das regiões onde Jesus mais trabalhou, mais anunciou o Evangelho. E ele falava para todo mundo que estava ali, porque Mateus ele não ficava dentro de uma casinha, ele não ficava dentro de uma sala, de um salão, ele ficava ali no meio do povo, exatamente para quê? Para chegar e poder fiscalizar. Hoje em dia, só para a gente entender, como nós somos fiscalizados hoje em dia pelo governo? Pelo nosso CPF. Você é fiscalizado pelo seu CPF. Pelo seu CPF você recebe o seu salário, pelo seu CPF, quando você vai no mercado fazer suas compras, você dá o seu CPF, Você vai fazer qualquer compra, você vai pedir uma nota fiscal, e para você ter uma garantia no produto que você compra, você faz o quê? Para você não dar simplesmente o seu nome. Você não precisa dar o seu nome, você dá o seu CPF, pelo seu CPF aparece seu nome todinho, seu histórico todinho, e você é controlado. Nós somos controlados pelo governo, por qualquer pessoa que tenha o seu registro, nós somos controlados pelo CPF. Lá naquele tempo não tinha esse negócio, não tinha tecnologia. A tecnologia o que era? Era a cabeça. E Mateus ele era um excelente memorizador. Por quê? A Bíblia não mostra, ele não fala, ele não tem interesse nenhum de falar isso aí. Provavelmente ele deveria ter um diáriozinho, um caderninho de anotações. Mas vocês imaginam o seguinte, como o papel era escasso naquela época, como caneta Bic que nós usamos hoje, a gente não dá valor, naquela época não existia isso daí. A melhor maneira dele chegar e guardar as informações era na cabeça dele. Então você imagina o seguinte, de matemática o cara era bom. E hoje em dia tem tanta gente que já tem 30, 40, 50 anos às costas, não sabe fazer conta de menos e nem conta de divisão. Mas todo mundo sabe fazer. Mas falou em divisão, falou em menos. Quando é multiplicação, todo mundo sabe fazer, né? Porque quando é para multiplicar a coisa, é uma bênção. Agora, na hora de você chegar e dividir, é terrível. Mateus, ele tinha uma cabeça, irmãos, que ele guardava tudo. E outra, o publicano naquela época, o cobrador de impostos, era exatamente igual aos de hoje em dia, que a gente está reclamando tanto. Passava a mão no dinheiro, cobrava mais para chegar e ficar com ele. O que é interessante é que a gente não ouve, não lê nas escrituras, falando sobre os publicanos, que eles recebiam o salário dos governadores. Deveriam receber, mas o salário que eles tiravam,
o ganho deles era de cobrar mais as pessoas. Então ninguém gostava de publicano, ninguém gostava de cobrador de imposto, porque eles roubavam descaradamente, sabe? Eles roubavam demais. E aí, a gente chega nessa passagem, um versículo apenas, onde Jesus passa na frente de Mateus e fala para Mateus: segue. Irmãos, vocês imaginam o seguinte: Mateus, com certeza, ele era muito rico, porque ele roubava demais, sabe? Ele era muito rico. Vocês se lembram daquele episódio, que tem até uma musiquinha para ele, daquele cobrador de imposto chamado Zaqueu? Zaqueu, quando se converteu, o que ele falou para Jesus? Que também foi uma conversão do tipo da de Mateus. Zaqueu, ele chegou e falou: para aquele que eu roubei, se chegar e vier na minha frente, eu devolvo 4 vezes mais. Irmãos, para alguém chegar e falar que devolve 4 vezes mais, é porque roubou demais. Olha só. E Mateus, quando Jesus disse: segue-me, que muitas vezes a gente não dá atenção para isso, irmãos. Só que quando a gente chega e ouve, a gente não percebe. Quando você chega e pega o livro de Mateus, porque Mateus ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Imagina o seguinte, irmãos: o Antigo Testamento falou inteirinho, desde o que? Da fundação, da criação do mundo, onde tudo era perfeito, da queda do homem, e Deus já providenciou naquele momento da queda alguém que iria salvar a humanidade. O Antigo Testamento inteirinho fica falando desse Salvador, fica falando desse libertador, fica falando desse Messias. E aí chega e encerra em Malaquias, tem um período de quase 400 anos onde Deus não fala nada. Mas em 400 anos, Deus ele trabalhou demais, mesmo não falando nada. Esse Deus ele sempre trabalhou na humanidade, na história da humanidade, onde Deus ele criou o quê? Uma única língua, uma única consciência por causa da cultura. Deus ele fez com que os povos fossem unidos. Unidos em que sentido, irmãos? Os povos eles só são unidos a partir do momento que eles conseguem se comunicar. Então Deus, nesse meio tempo, Deus ele chegou e criou uma única língua, que era a língua grega, apesar do domínio ser romano, mas a língua que se falava era a língua dos gregos, a cultura era dos gregos, não era do Império Romano, que para eles era conveniente chegar e fazer com que todo mundo conversasse da mesma maneira, entendesse da mesma maneira. E aí vem esse momento onde entra Jesus na história e começa a se apontar. E aí você imagina o seguinte: por que Mateus ele é o primeiro livro do Novo Testamento para falar de Jesus? Ele conta a história todinha de Jesus. Sim, Marcos também conta dentro da visão dele, Lucas também conta dentro da visão dele, João também conta dentro da visão dele. Mas Mateus, ele vem fazer o elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus, ele vai conseguir chegar e fazer sobre, dentro da história que ele conta de Jesus Cristo, dentro da prova que ele traz acerca do messianismo, acerca daquilo que Jesus ele veio para cumprir, tudo aquilo do Antigo Testamento, Mateus ele consegue, na maneira dele de falar e de registrar, ele consegue fazer a ligação do Antigo Testamento em que todo mundo esperava um Messias, ele consegue chegar e trazer em Jesus, primeiro para os judeus poderem entender, e depois para todos nós, que nós não somos judeus, somos pela fé, filhos de Abraão, mas Mateus ele consegue fazer esse elo de ligação, e aí vai todo o Novo Testamento, em sequência, falando sobre toda a obra de Cristo. E aí o que é interessante, Jesus ele chega, ele olha para Mateus e fala: segue-me. E Mateus seguiu. Irmãos, a gente não presta atenção nesses detalhes, mas Mateus,
ele chegou e ele largou tudo na sua vida. O que era tudo, irmãos? Ele largou todo o dinheiro, toda a riqueza, todo o poder que ele tinha. Ele largou todo o conforto que ele tinha para chegar e seguir a Jesus. Qual de nós faria isso nos dias de hoje? Todos nós, né, somos crentes, somos cristãos, estamos aqui na casa de Deus, e a gente busca exatamente o contrário. A gente busca o quê? O conforto e a regalia que o mundo pode nos oferecer em cima do poder e do nome de Jesus Cristo que nós temos. Quando a gente chega e ouve falar daquela passagem, onde diz que, né, Deus ele nos coloca por cabeça e não por cauda, e aí por causa disso nós nos achamos privilegiados, melhores, e achamos que nós devemos receber todo o ouro e toda a prata do mundo para nós. A gente vê passagens onde diz, né, que Deus ele chega e ele tira do rico para dar para o pobre, ele tira daquele do ímpio para dar para o justo, e nós somos justos, mas nós somos justos no sentido que pela fé nós somos agraciados por Deus, somos justificados diante de Deus, para que não venhamos a ser consumidos pela sua ira por causa das nossas falhas. E Jesus faz com que Mateus ele comece a seguir. Imagina o seguinte, imagina toda a contabilidade que ele tinha na cabeça, tudo aquilo que ele tinha que repassar de dinheiro para o Império Romano, tudo aquilo que ele tinha para cobrar das pessoas, porque é óbvio, as pessoas ficavam devendo para ele, e ele depois ele chegava e cobrava, se a pessoa não pagava, o que ele fazia? Ele tinha o exército do imperador romano, do governador naquela época, para chegar e fazer com que a pessoa que estava devendo pagasse para ele, para depois ele repassar aquilo que fosse de direito ao governo, ao Império Romano. E Mateus ele abandonou tudo, irmãos. E a alegria de Mateus era tão grande, que a gente vai ver nessa mesma sequência, porque nós chegamos e olhamos o seguinte, só para você ter ideia, o título da minha Bíblia, eu não sei se da de vocês é a mesma coisa, mas vai falar sobre a vocação de Mateus, ou Levi, vai dizer que Jesus come com pecadores, e depois nós vamos ver, né, que Jesus ele fala acerca do jejum, mas tudo isso tem a mesma sequência. E a alegria da palavra de Deus que entrou no coração de Mateus, com certeza foi a mesma que todos nós tivemos um dia, quando a gente se sentiu e se achou por convertido. E Mateus, aquele primeiro amor foi tão grande, que no momento seguinte ele pensou o seguinte, nossa, se eu fui salvo, se eu fui chamado por Cristo, talvez ele não tivesse entendido o sentido de salvação, mas se eu fui chamado pelo Mestre, se eu fui chamado por Jesus, é porque Jesus tem um plano muito grande na minha vida. Sabe aquele chavão que a gente ouve das pessoas quando vão pregar e chegam e falam para... Você já deve ter ouvido isso no passado, que Deus ele tem um plano muito grande para a sua vida. Mateus, Jesus não falou isso, mas ele deve ter sentido isso daí. E realmente, em lugar nenhum do Novo Testamento vai falar isso daí. Mas o fato dele ter escrito esse evangelho entre os anos 60 e os anos 70 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 30 anos depois que Jesus ele foi embora para a glória, Mateus ele chega e deixa registrado isso daí, e desde os tempos da igreja primitiva, a partir do momento em que ele escreve esse evangelho, esta carta, esse livro, ele era usado para chegar e anunciar a palavra de Deus, quando os seus discípulos já não faziam parte desse mundo. E Mateus, com muita alegria no seu coração, ele chega e chama Jesus e ele vai dar uma festa dentro da sua casa. Mas por quê? Porque ele foi salvo? Não é porque ele estava contente por ter sido chamado por Jesus, mas a alegria dele era tão grande, a paz que ele sentiu no coração, porque você imagina o seguinte, um cara que é corrupto, vocês acham que ele dorme em paz na hora que ele deita na sua cama? Você acha que ele faz igual o salmista, que chega e fala que quando ele deita à noite, ele pega no sono pesado, porque aquele que pega no sono pesado,
e que não lembra dos seus problemas, e que não lembra das suas dificuldades, que não lembra dos seus pecados, é porque tem a paz de Deus dentro do seu coração. Você acha que Mateus ele dormia sossegado? Não, é óbvio que não, porque todo mundo era contra ele. Aqueles que pagavam impostos, os fariseus, os religiosos eram totalmente contra, porque eles não se misturavam com gente impura, e a partir do momento que alguém chega e rouba descaradamente, era uma pessoa impura, sabe? Era uma pessoa que chegava e não exercia, sabe, o ato de caridade, o ato de bondade para com o seu próximo. Então ninguém gostava do cobrador de imposto, ninguém gostava de Mateus, nem religioso, e Mateus era um judeu, sabe? Nem o pessoal do povo, Mateus, todo mundo era contra ele. A alegria foi tão grande dele, quando ele recebeu essa paz de Cristo no seu coração, na sua vida, que ele chegou e falou assim: eu quero dar uma festa na minha casa. Mas não porque Jesus me chamou, mas porque essa alegria que encheu o seu coração, eu tenho certeza que o dia que você se entendeu por ser um seguidor de Cristo, você sentiu essa alegria dentro do teu coração. Essa paz que entrou dentro da vida dele, ele queria fazer com todas as pessoas que ele conhecia, chegar e receber essa mesma palavra. Irmãos, a primeira coisa, quando a gente chega e se entende por cristão, a primeira coisa que a gente quer é fazer com que todos os nossos amigos, entre aspas, né, os nossos amigos do passado, é que recebam essa mesma palavra, e ele queria. Se você percebeu, prestou atenção naquilo que nós lemos, vai dizer o seguinte, que Mateus ele chamou publicanos e pecadores para essa festa. Ele chamou o quê? Pessoas que eram também cobradores de impostos e pessoas também que eram mal vistas pela sociedade da época, para participar disso aí. Sabe, para que fazer o quê? Para Jesus comer? Não era essa a intenção. Todo mundo chegava, os fariseus criticavam e falavam que Jesus era um comilão, que ele era um beberrão, mas Jesus não estava preocupado com isso aí. Qual é a melhor oportunidade que nós temos para evangelizar? É justamente nessa hora em que você está no meio das pessoas, fazendo o que elas mais gostam. O que as pessoas mais gostam de fazer? De comer e beber. Tem coisa melhor que isso? Quando a gente chega e vai olhar, lá no livro de Eclesiastes, vai dizer, o pregador ele vai dizer, não tem coisa melhor na vida do que você chegar e você trabalhar, receber o seu pagamento, e você comer e beber fruto do seu trabalho. Você se lembra quando você chega e você recebe o seu pagamento, se você é assalariado, o que acontece no dia do pagamento? Você vai, tudo bem, todo mundo paga um monte de conta aí, mas uma parte desse pagamento, o que você faz? Você corre lá no mercado para comprar as coisas que você mais gosta de se comer e beber. Isso é natural na vida da gente. É natural na vida de todo mundo. Então, olha só como o livro de Eclesiastes ele fala muito bem sobre a nossa vida. Mateus ele chega e faz essa festa justamente para que essas pessoas, esses amigos dele, se sentissem bem, né? Porque estava lá comendo e bebendo, mas que num determinado momento ele sabia que Jesus ia falar alguma coisa para que essas pessoas também recebessem essa palavra. Só que a gente sabe muito bem, né? Com a nossa caminhada cristã, a gente sabe que nem todos aqueles que nós conhecemos, ou melhor dizendo, quase ninguém daqueles que nós conhecemos vão seguir esse mesmo caminho que a gente segue, né? A gente olha para dentro da nossa casa, a gente olha para dentro da nossa família, a gente olha para dentro daqueles que convivem conosco. Como é difícil pregar a palavra de Deus. Como é difícil a gente falar, expressar em palavras aquele sentimento que nós temos dentro do nosso coração de alegria. Irmãos, não tem palavra melhor para a gente dizer quando Jesus entra dentro da nossa vida do que a gente chegar e falar alegria. Alegria por nós estarmos na eternidade? Sim, também. Mas a primeira coisa que nós sentimos é a alegria, porque Deus, Ele olhou para dentro de nós, dentro do nosso coração, e chamou a gente, vem. Foi isso que Mateus ele sentiu quando Jesus chegou e falou para ele. Foi dessa maneira que Mateus ele viu a Deus
na hora que Jesus disse: vem. Irmãos, não tem coisa melhor. Que Mateus ele não foi simplesmente alguém que foi seguidor de Jesus por causa das suas palavras. Ele foi muito mais além. Sabe quando Jesus ele chega e fala que a gente é um servo inútil que faz somente aquilo que ele nos manda? Mateus foi além. Sabe, Mateus ele não é aquele servo inútil que faz somente aquilo que é mandado. Infelizmente, servo inútil somos nós, que a gente veio só para a igreja, que a gente vem só para a casa de Deus, que a gente vem somente para cultuar. Mateus ele foi mais além. Ele conseguiu escrever em livro, ele conseguiu escrever em papel tudo aquilo que ele viu, enxergou, tudo aquilo que ele chegou e colocou que era importante dentro da sua visão do reino de Deus, dentro da sua visão, sabe, do fato de Jesus ser o Messias, sabe, dentro da sua visão que ele tinha de mundo naquela época. Ele tinha muita visão de mundo. Vocês pensam que Mateus não era ninguém? Irmãos, a primeira coisa que um cobrador de impostos ele tem dentro dele, além dele chegar e saber fazer conta, uma das primeiras qualidades que um cobrador de impostos tem é que ele era extremamente observador. E a gente vê isso pelo Evangelho. Muitas coisas são iguais no livro de Marcos, algumas coisas são iguais no livro de Lucas. Existe um conflito dizendo que Mateus chegou e copiou de Marcos, existe um conflito que Mateus e Lucas um copiou do outro, não importa de que maneira, sabe, existem esses conflitos, mas os evangelhos eles se compõem, os evangelhos eles todos, sabe, juntos, compilados, eles trazem, sabe, a grandeza do reino de Deus, eles trazem a grandeza de Jesus Cristo. E o que é importante é que Mateus ele foi além, ele deixou registrado para nós, ele deixou registrado para gerações posteriores, que isso não ficou perdido, isso não ficou somente de boca, porque a partir do momento em que você registra, pode ter certeza de uma coisa, aquilo vai para a posteridade, mesmo que algum dia aquilo que você registrou se queimou, mas pode ter certeza, se alguém leu, vai ficar para ser repassado para depois. E aí aparece a figura dos fariseus, e logo em seguida aparece a figura dos discípulos de João Batista. E essa figura dos fariseus era meio estranha, mas semana passada eu já havia contado acerca disso, né? Que as festas, quando são dadas dentro da casa de alguém, a porta da casa ficava aberta. É óbvio que os convidados, eles estavam sentados à mesa para chegar e comer e beber, mas a casa, a partir do momento em que era uma festa, entre aspas, pública, era para que as pessoas também que não fossem convidadas pudessem ir ali e assistir o evento que se estava acontecendo. Então, vai aparecer essas figuras de fariseus que eles chegam e começam a olhar e falam assim, mas Jesus não é aquele que fala que é o Messias? Jesus não é aquele que chega e fala que é o Filho do Homem? Jesus não é aquele que chega e fala que é o Filho de Deus? Jesus não é aquele que chega e fala que Deus enviou ele para se cumprir a promessa e a profecia do Antigo Testamento, que os profetas do passado disseram? Por que Jesus está metido no meio de pessoas impuras? Olha a questão do religioso, olha a questão do tradicionalismo. Isso a gente vai ver demais dentro das nossas igrejas. Tradicionalismo, religiosidade. E a primeira coisa que a gente deveria enxergar, que a gente não enxerga, é aonde está a atitude do coração. Nós não lemos. O único que lê é Deus, o coração de cada um. Mas, se nós não lemos, por que nós criticamos aquilo que nós enxergamos? Olha só como está a maldade dentro do nosso coração. Olha como está a maldade do fariseu, chegando e querendo chegar e pegando e querendo confrontar Jesus para falar que Jesus não era de nada, para falar que Jesus não era o Messias que ele mesmo fala, para falar que Jesus ele não tinha esse poder que Deus ele deu para ele.
Se Jesus é tão santo assim, por que ele estava se misturando com os pecadores e com os publicanos? E Jesus ele chega e ele vai falar uma coisa interessante que só está registrado aqui no livro de Mateus. Ele vai falar aquilo que está registrado em Marcos e Lucas também, que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Mas Jesus ele fala em Mateus, no versículo 13, ele vai citar uma passagem de Oséias, capítulo 6, versículo 6, dizendo assim: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Olha só que interessante, isso fala diretamente à nossa conversão e à nossa salvação. O que significa misericórdia? O que significa sacrifício, holocausto? Jesus ele vai falar exatamente acerca dessa religiosidade que as igrejas têm, acerca exatamente desse tradicionalismo que as igrejas, nós que nos consideramos membros ou frequentadores de uma igreja, sabe? Jesus ele vai falar exatamente contra esse tipo de coisa. E para que a gente possa entender um pouquinho isso daí, eu vou ler aquilo que está escrito lá no livro de Oséias, capítulo 6. Oséias fica depois de Daniel, tá, irmãos? Presta atenção, aquilo que está escrito em Oséias, capítulo 6, ele vai dizer, a partir do versículo 1, que até é um pedaço de uma música que a gente canta, às vezes, um louvor, e diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 6, ele vai dizer assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Aí olha só o que Deus ele vai falar no versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia querem e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É um pouquinho difícil de entender isso daí? Às vezes sim, às vezes não. Mas sabe o que traduzindo, o que Oséias ele quis dizer nesses versículos? Sabe o que Oséias quis dizer no popular nesses versículos? Ele vai dizer o seguinte: toda vez que a gente precisa de Deus, toda vez que a gente precisa do milagre de Deus, seja numa cura de uma enfermidade, seja numa situação que estamos passando dentro da nossa vida, seja um problema que nós estamos passando de tribulação com nós, que chega e agita o nosso coração e a nossa mente, a gente vai, a primeira coisa, a gente vai e corre na igreja para pedir oração para a igreja. A gente corre atrás dos irmãos, a gente corre atrás dos profetas, para chegar e pedir, ora para Deus chegar e nos socorrer. E aí o profeta, ele vai estar falando lá, Jesus usando o profeta para falar, ele vai chegar e vai falar que aquela chuva serôdia, sabe o que é a chuva serôdia? É aquela chuva que ela vem no campo, na plantação, que não é o temporal, mas é aquela chuva leve que cai, que vai regando a terra, que vai fazendo com que a terra aos poucos venha absorver aquela água, que aquela água sendo absorvida aos poucos, ela vai chegar e se aprofundar dentro da terra, para fazer com que ela sempre fique úmida, para que a raiz da plantação, ela sempre venha a ser regada por baixo, e não somente por cima. Porque a água que cai por cima, ela vai se perder e ela vai se evaporar. Mas a água que vem por baixo pela terra, que é sugada pela raiz, faz com que a planta, com aquilo que nós comemos, o produto da planta, ela venha chegar e crescer e venha ficar forte e venha dar frutos. Então, quando vai falar dessa chuva serôdia que vai regar a terra, vai falar exatamente isso, que no tempo certo, no tempo devido, sabe, Deus ele envia a provisão necessária para fazer com que o alimento nosso venha a ser o sustento para as nossas vidas. E aí, o que acontece? Que depois que a pessoa ela é abençoada, quando ela vai buscar Deus, o que ela faz? Vaza. É isso que acontece, ela vaza.
Porque olha só, o que foi que Deus ele chega e fala no versículo 4 de Oséias? Que eu te farei, Efraim, que eu te farei, Judá, que eu farei com vocês. Sabe quando Deus ele chega e chama Efraim e Judá? Deus está chamando exatamente as duas pontas mais fortes da descendência de Jacó. Judá, que é aquela que vai chegar e originar Jesus Cristo, ou seja, que é a descendência que vai fazer com que Jesus ele venha aparecer centenas de anos depois. E Efraim é a descendência de José. Efraim é a descendência daquele que recebeu a bênção da primogenitura de Jacó. Porque quem deveria receber a bênção da primogenitura de Jacó não era José. Era Rubem, se fosse olhar pelo mais velho. Mas a bênção foi derramada para José. Por quê? Porque José foi fiel na casa de seu pai e nos planos e na dependência de Deus. Foi o único que foi fiel naquela época. E aí Deus ele vai chegar e vai falar em Oséias exatamente sobre os escolhidos dele. Sabe aquele povo lá que chega e se converte, vai para a igreja, mas está assim, um pé na igreja, um pé no mundo, como diz aí muita gente lá no passado, até nos dias de hoje, né, a gente chega e vê tanta gente se convertendo, a gente vê assim, fica tão horrorizado de tanta gente aí no meio da mídia, nos meios sociais, nos meios de entretenimento, gente que se batizou há anos, gente que aceitou Jesus há anos, e não interessa falar quais são o nome desses cantores, mas são cantores normalmente que são os mais, ou políticos, né? Pessoas que se batizaram há anos, são frequentadores de igreja, dizem que não negam o nome de Jesus, mas cantam toda essa porcaria que a gente ouve aí fora no mundo. Pessoas que ficam fazendo tudo isso que Mateus ele fazia, roubando cada vez mais. E aí Deus ele chega e fala exatamente isso, que eu vou fazer com vocês que são os meus escolhidos. E aí Deus é muito duro, ele chega e vai falar em Oséias: por isso eu mandei matar pelos meus profetas, para que vocês consigam entender o significado de que não adianta você só querer sacrificar, de que não adianta a gente só querer chegar e ir para a igreja, fazer a nossa obrigação devocional, né? Devocional perante a sociedade e perante a igreja, não é devocional pessoal, né? Esse é o devocional que a gente faz para mostrar para as outras pessoas. Irmãos, para nós é uma bênção olhar todo mundo aqui dentro da casa de Deus, mas o que importa em tudo isso daí é o nosso coração de Deus. E aí Deus ele chega e fala exatamente essa palavra dura: eu quero misericórdia, eu quero obediência. Eu não estou interessado em você se mostrar para as pessoas e para os outros que você chega, para todo mundo que você chega dizendo que é meu seguidor. Irmãos, aí sabe, existem algumas pessoas, eu não sei se vocês já viram isso dentro da sua vida. Eu, como eu sou velho, eu já tenho, me converti em 86, olha só, já são 36 anos que eu sou convertido. E dentro desse tempo que eu sou convertido, não por causa do tempo, mas por trabalhar na obra de Deus, irmãos, eu já vi algumas pessoas, daquelas da gente chegar e tirar o chapéu se a gente tivesse, daquelas que a gente chegar e honrar, para a gente chegar e a gente falar assim: esse aí é crente. Sabe esse Mateus que a gente quase não vê? Sabe, eu desafio você, leia os 4 evangelhos, procura alguma passagem que fala que Jesus disse alguma coisa para Mateus, ou que Mateus fez alguma coisa. Irmãos, o livro de Mateus tem 28 capítulos, é página para chuchu. Ele escreveu coisa pra caramba. E o gozado que dos 12 discípulos, as pessoas que a gente mais ouve falar: Pedro, Tiago, João e Judas. Olha só, as pessoas
tem discípulo que eu tenho certeza que você nem lembra qual é o nome desse discípulo. São 12, vai ter discípulo que você nem lembra, porque nem aparece. Você só vê o nome deles na hora que Jesus chega e fala. E esses são os discípulos que Jesus ele chamou. E esses são os 12 que Jesus chamou. Mas as pessoas mais citadas nos evangelhos, na mensagem de Jesus, são esses 4. Pedro, Tiago, João e Judas por seu traidor. Quantos livros você viu Pedro escreveu? Ele de pessoa, tem a primeira e a segunda carta de Pedro. O livro de Marcos, dizem, né, pelas informações que Marcos registra, foi captada tudo de Pedro, mas Pedro não escreveu. Ele chegou e passou lá para o Marcos. Tiago, aonde você vê o livro de Tiago? Está lá depois de Hebreus. Esse Tiago não é. Irmãos, esse Tiago não é aquele Tiago dos evangelhos. O Tiago dos evangelhos foi aquele que morreu. Foi aquele que Herodes mandou matar. Ele não teve tempo de escrever. João escreveu também bastante coisa. O livro de João, o Apocalipse, as 3 cartas, né? Mas olha só, e Mateus, que não fala nada desse cara, ele chega e ele escreve. Aí a gente aprende uma coisa, irmãos. Uma pessoa, não que isso seja uma regra, tá? Mas uma pessoa verdadeiramente convertida, ela não tem necessidade nenhuma de mostrar aquilo que ela faz. E aí eu começo a lembrar de algumas pessoas do passado que eu cheguei a conhecer. Por exemplo, o caso de um irmão que eu conheci, não foi através do trabalho da qual eu fiz, mas eu participei, né? Eu era obreiro na igreja, e eu conheci esse homem chamado Wilson. E olha só como era a vida dele antigamente, para você chegar e ver depois na historinha se você não concorda comigo. Esse homem, ele era cachaceiro, já era um homem idoso, era um homem de família, pai de 2 filhos, mas ele era um homem cachaceiro. Você sabe que quando a Bíblia diz que um abismo chamou outro abismo, é coisa séria, né? Além dele ser cachaceiro, ele era dono de bar. E o bar ficava na garagem da casa dele. Olha só, ele não tinha nenhum trabalho de chegar e sair da sua casa para abrir o bar, porque estava na garagem da casa dele, e ele era alcoólatra mesmo, não é cachaceiro de chegar e tomar um copo de cerveja, um copo de pinga todo dia, não, ele era alcoólatra, ele acordava, como fala, as pessoas falam que a pessoa, ele acordava, quando bebe muito, como é que chama lá, eu até esqueci. Não, depois de um dia seguinte, a pessoa... Isso, ele acordava de ressaca, para curar a ressaca, ele começava a beber e ficava bêbado o dia inteiro até a hora de fechar o bar. E pior de tudo, né, ele não precisava nem ir andar para sua casa ou ter que chegar e se deslocar, porque ele já estava no quintal da casa dele. Então, se ele caísse, ele estava caído dentro da casa dele. E aí, o que acontece? Como é que esse homem chegou na igreja? Graças à esposa dele. A esposa dele, ele tinha alguns filhos, né, do antigo casamento, se converteram antes, mas pelos filhos ele nunca ouviu a Jesus. Mas graças à esposa dele foi a primeira pessoa a ir para a igreja, e aí a gente vê que pela esposa dele, a gente vê aquele versículo, né, da mulher fiel. A gente vê aquele versículo da mulher que chega e da mulher sábia que edifica a sua casa. Ela chegou e ela, pelas atitudes dela, o marido dela, ela chegou e quis conhecer Jesus Cristo e foi na nossa igreja. E um dia que o pastor lá estava pregando, eu era obreiro nessa igreja, ele chegou e aceitou Jesus Cristo. E aí você pode pensar assim, ele já largou a cachaça, né? Não. Verdadeira conversão não acontece dessa maneira, irmãos. Pode acontecer pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Cristo. Pode acontecer. Eu já vi casos acontecerem assim. Mas uma conversão daquela que chega e fica para sempre, não acontece dessa maneira. Ele foi, aceitou a Cristo, começou a ir para a igreja, começou a ouvir essa palavra de Deus, como Mateus ele ouvia
com certeza ele chegava e ele ouvia os ensinamentos de Jesus. Tem aquele dia-chave, quando Jesus ele chega e fala, vem ou segue-me. Mas esse homem, ele chegou, ele começou a frequentar a igreja. Com o passar dos tempos, a primeira coisa que ele fez, largou da bebida. Aí ele sabia de uma coisa, gente, se eu sou crente, eu sou convertido, eu não posso ficar com as coisas velhas do mundo dentro da minha vida. E aquele bar, apesar de todas as coisas, era o ganha-pão dele. Ele tinha a aposentadoria dele, mas era salário mínimo, não dava para viver no seu dia a dia. Ele chegou, ele fechou o bar, irmãos. Mas sabe o que ele abriu no lugar do bar? Ele abriu uma quitandinha que vendia doce. Qual é a quitanda que você conhece que vende doce e que dá dinheiro, irmãos? Qual é a quitandinha que vende doce que dá dinheiro? Não tem nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Então, da minha vida, chegar e falar aqui uma quitandinha que vende doce e dá dinheiro é mentira. Mas ele chegou e foi pela fé, irmãos. Esse homem se converteu. Esse homem, ele começou, ele frequentava, ia para todos os cultos de igreja. Sabe, ele era tão fiel na igreja, ele era tão fiel na casa do Senhor, que a gente chegou um dia, eu já estava na nossa denominação, a gente chegou e chamou ele para ser zelador da igreja, sabe, e esse homem foi fiel a Deus até o dia da sua morte, ele já foi para a glória. Irmãos, e quando a gente chega, a gente que conhecer esse homem, a vida desse homem, vê a conversão, o processo de conversão dele, a gente chega e fala, está aí um verdadeiro crente. Eu tenho várias outras pessoas que eu conheço, que já não estão mais nesse mundo, mas que acompanhei durante 30 e poucos anos juntos, sabe? De gente, eu conheci uma irmã que ela se converteu, ela vivia na favela, irmãos. Ela vivia num barraco de favela, sabe? E era uma vida sofrida. Ela foi e recebeu a palavra, começou a chegar e frequentar a igreja e não largou mais. Ela vivia uma vida difícil. Ela vivia um segundo casamento com um homem, sabe? Que o cara era caminhoneiro, mas olha só que responsabilidade da pessoa. Ele bebia demais e era agressivo toda vez que bebia com essa mulher. Quantos de vocês não conhecem casos de pessoas que bebem que são agressivas dentro de casa? E ela sofreu muito na mão desse homem. A gente chegava e as pessoas não conseguiam entender. Também a gente também não conseguia entender. Pensando assim, puxa, larga esse cara, larga esse homem, sabe? E ela tinha uma coisa dentro dela que ela achava que eu queria converter. Ele até chegou a ir para a igreja algumas vezes. Mas chegou um tempo que ela não suportava mais, mas não foi ela que falou. Sabe o que ela falava para Deus? Ela falou, Senhor, o Senhor sabe de tudo aquilo que eu passo dentro da minha vida, mas não sou eu que vou abandonar esse barco. Quem abandonou o barco foi o cara. O cara chegou e largou, e ela ficou firme, foi fiel até o fim. Levou sua família, levou seus filhos, todos para a casa de Deus. Irmãos, dentro daquilo que eu conheço de evangelho, foi a maior intercessora que eu conheci na minha vida, sabe? Então existem algumas pessoas que marcam a vida da gente para mostrar para a gente, sabe o quê? Que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia quando ela cai em terra fértil. Quando a palavra cai em terra fértil, irmãos, não tem aquela de você chegar e falar, mas eu vou largar o meu ganha-pão, eu vou deixar de chegar e viver aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que supre a minha necessidade. Quem tem Jesus verdadeiramente no seu coração, não olha para as coisas do mundo. Lembra daqueles versículos que Jesus ele chegou e falou? Quando Jesus ele chegou e falou sobre o lírio do campo, sobre aquilo que você come, sobre aquilo que veste, Jesus ele chega e fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas Deus ele vai acrescentar. Mas isso, irmãos, é para quem tem fé.
É para aquele que chega e não olha para a sua vida que você tem. Se a gente for olhar para a vida que a gente tem, a gente chega e abandona Jesus. E aí Jesus ele chega e aí aparece os discípulos de João Batista, chega e fala para Jesus, mas Senhor, por que nós jejuamos e os religiosos lá jejuam e o teu povo, seus seguidores não jejuam? Até parece que Jesus ele era contra jejum, né? Mas Jesus ele não era contra jejum. Mas existe o tempo, a hora certa e o lugar certo para isso daí. Jesus vai contar duas parábolas e duas frases. Vai falar sobre remendo velho e vai falar sobre vinho em odre. Vinho em odre é o recipiente onde se guardava o vinho antigamente, que não existia vidro, não existia garrafa. Eles guardavam como se fosse um saco de pele de cabra costurado e colocava lá o vinho para chegar e envelhecer e ele ficar com o sabor de vinho que nós conhecemos aí. E aí Jesus vai contar duas parábolas simples, falando sobre o quê? Para as irmãs que são costureiras sabem, né? Se você tem um pano velho, rasgado, com um buraco, você vai chegar e você vai tacar um remendo ali, ele dura um certo tempinho, depois ele chega a um buraco maior ainda, né? Por quê? Porque quando você começa a ver, você começa a costurar, você vê o seguinte, você vê que com os fios eles começam a se soltar, e não adianta, não tem como você chegar e passar costura. O vinho é a mesma coisa. Por que Jesus ele chega e fala que o vinho tem que ser colocado em odres novos? Porque o vinho, o suco de uva, quando eles são colocados ali, eles começam a fermentar para que depois eles cheguem e comecem a se transformar em vinho. E o processo de fermentação faz com que esses recipientes eles comecem a inchar. E se for um odre, né, um recipiente velho, com o vinho novo, com o passar do tempo, aquilo lá ia estourar, ia se perder todas as coisas. E aí, que moral na história a gente vai ver acerca de todas essas coisas? Porque a gente pensa o seguinte, né? Qual é a finalidade disso daí que Jesus ele chega e vai contar sobre isso daí? Irmãos, enquanto a gente estiver dentro da igreja, seguindo o tradicionalismo, seguindo religiosidade, a gente nunca vai ver a Deus. E para explicar melhor o significado desse negócio de remendo, para explicar esse negócio de odre velho, odre novo, eu pedi para você, abra lá em 2 Coríntios capítulo 5. Olha só o que Paulo ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 5. Eu já estou encerrando. 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer, no versículo 14, ele vai dizer assim, Paulo ele vai dizer assim, pois o amor de Cristo ele nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Parece aquele negócio dos mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um, mas só que aqui é na morte. E vai dizer assim, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo ele vai chegar e vai explicar acerca destas palavras que ele diz ali, que a morte de Cristo, ela teve um valor fundamental para as nossas vidas, dizendo que Cristo ele morreu por nossos pecados. E a gente sempre fala isso, e a gente sempre ouve isso, e a gente também, quando a gente vai pregar e evangelizar, a gente sempre vai falar essas coisas. Mas uma coisa interessante é o seguinte, Cristo morreu e ressuscitou por nossa causa. Se nós temos a Cristo, Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que largar todo o nosso passado para que Jesus ele comece a operar dentro da nossa vida. E existem algumas coisas dentro de nós que nós não abrimos mão.
cada um de nós, tem algumas coisas que nós não abrimos mão nas nossas vidas. E é exatamente isso que Jesus está querendo de você. Jesus está querendo exatamente isso. Porque Paulo ele chega e fala o seguinte: o amor de Jesus ele nos constrange, ou seja, ele nos impele a que façamos a mesma coisa. Se Jesus ele morreu, ele quer que a gente também morra. Quando a gente foi batizado, a gente também morreu simbolicamente, para levantar uma nova criatura. Levantamos? Não. Porque as nossas atitudes não mostram isso. O nosso viver diante da presença de Deus não mostra isso. Sabe por quê? Porque a nossa vida é sempre condicional. Eu não deposito tudo nas mãos de Jesus para que nós venhamos a ser dependentes dele. A palavra de Deus que Paulo está falando aí é exatamente isso. Ele está falando para a gente chegar e ser totalmente dependente de Cristo. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não ganho para pagar minhas contas, eu não ganho para botar comida dele em casa. Ninguém está falando para você chegar e deixar de trabalhar. Ninguém está falando. Mas, sabe, o nosso trabalho, ele tem que ser feito e exercido de maneira digna. O nosso trabalho, ele tem que ser feito de maneira correta. Ah, mas o meu patrão ele chega e manda fazer assim, assado. O que importa é aquele que está no alto, olhando para a nossa vida, para o nosso coração. E a partir do momento em que a gente chega e abandona essas coisas, para a gente fazer e seguir a vontade de Deus, pode ter certeza de uma coisa: Deus ele vai chegar e suprir todas as nossas necessidades. Ah, mas hoje eu estou ganhando menos, eu estou seguindo a Jesus, eu estou ganhando menos. Hoje as coisas da presença de Deus está mais difícil ainda do que eu era lá fora na vida. Irmãos, Jesus, ele sabe tudo aquilo que nós passamos. Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Mas pode ter certeza de uma coisa: ele é fiel, ele é provedor, e ele é amor e justiça para cuidar de tudo e todas as coisas na vida da gente. Amém. Jesus nunca falou que a nossa vida ia ser fácil. Fácil é quem chega e fala aí que acha que o Evangelho é maravilha. Não é. A maravilha é porque a gente chega e a gente está em paz com Deus, a gente tem a glória de Deus guardando e cuidando da nossa vida, a gente sabe que Deus ele tem guardado para nós um lugarzinho lá no céu, naquele dia certo. A vida aqui, nós vamos sofrer, vamos padecer. Mas, irmãos, não tem coisa melhor do que você chegar e sofrer por amor de Cristo. Não tem nada melhor do que você chegar e você ser atacado pelas pessoas porque você segue a Cristo. Sabe por quê? Porque quando alguém chega e fala: você é de Jesus, então você não faz parte do meu meio. Graças a Deus que alguém chega e nos reconhece como Jesus. Porque está cheio de crente por aí que você chega e olha lá no mundo, no meio dos botecos, no meio dos bares, no meio das pessoas corruptas, no meio daquelas pessoas que não mereciam, não tem valor nenhum, sabe? E aí chega: cadê o nosso testemunho? Cadê aquilo que nós chegamos a falar? Esse é crente até debaixo d'água. Irmãos, quando a gente chegar e a gente começar a ver, porque assim, o exemplo que eu dei são de algumas pessoas que eu conheci. Nossa, eu já conheci milhares e milhares de pessoas, porque para quem chega e começa a trabalhar na obra de Deus, a gente conhece milhares e milhares de pessoas. E quando a gente chega e começa a enxergar assim, gato por gato, graças a Deus, né, que a gente consegue enxergar pessoas e vidas que são fiéis a Deus. Mas aí a gente começa a entender uma coisa, quando Jesus ele chega e fala: larga é a porta que vai te conduzir para a perdição, mas estreita é a porta que vai te conduzir para a vida eterna. Isso tem que ficar gravado e guardado no nosso coração. Jesus ele não é de todos. Jesus é daquele que quer chegar e viver na eternidade com ele. Aleluia, através da sua vida, da sua obra e da palavra de Deus.